Então quer dizer que você está pensando em desistir dos seus sonhos, ou já pensou, ou está deixando as pessoas falarem que você não é capaz para fazer isso, ou para concluir o seu sonho, seja qual for sua meta, qual for o seu sonho, seu objetivo de vida. Me chamo Tarcísio Braga e hoje eu vim explicar, mostrar um pouquinho da minha história de vida para vocês, tá? Vem comigo que eu vou contar. Minha infância não foi tão legal assim. Eu lembro que eu não era muito bom na escola, né? Eu vim de uma família que eu sou caçula, eu tinha 2 irmãos mais velhos. Minha mãe morava com meu pai, né? Naquela época a gente morava numa cidade bem pequenininha chamada Dias d'Ávila, né? Aqui perto de Camaçari, que é uma cidade metropolitana, né? É uma região metropolitana aqui de Salvador, na Bahia. E eu lembro que naquela época ali eu não era muito bom na escola, sabe, gente? Nossa, eu era muito ruim na escola. Eu acho que a minha nota melhor, assim, foi 0,7 décimos, sabe? Era muito ruim na escola, sério, muito ruim. E eu lembro que eu não tinha muitos amigos, né? Naquela época eu não tinha muitos amigos. Eu não era muito bom com meninas, né? Não era muito bom, não. Eu brinco e sempre falo pra galera que meu apelido entre as meninas era Never, jamais, nunca, né? As meninas não queriam papo comigo de jeito nenhum. E aí você vê de um menino que era reprimido, eu não conseguia me expressar, não conseguia falar, eu não me encaixava em nenhum grupo, sabe, assim, o grupo dos nerds, né, dos CDFs, dos inteligentes da sala, eu não me encaixava, porque eu tirava notas muito, muito ruins, né. No grupo das meninas populares, bonitas, muito menos, eu era muito esquisitinho do meu jeito, né? Eu tremia muito para falar com as pessoas, era uma coisa bem bizarra. E eu fui crescendo daquele jeito, não me encaixando em nenhum grupo social ali na escola, né? Eu já sempre tive uma carinha de playboy assim desde cedo, então os meninos achavam que eu era playboy, filhinho de papai, e aí às vezes me agredia, né? Só pela aparência mesmo, por achar que eu era uma pessoa e eu não era, né? O jeito e tudo mais. E o tempo foi se passando, né? Eu lembro que em casa o ambiente não era lá essas coisas, né? Eu tinha um pai alcoólatra naquela época, não era legal. Eu acho que quem tem pai ou mãe alcoólatra sabe qual é a dificuldade, sabe quais são os desafios diários, né? E o leão que você tem que matar ali todo dia. Então, assim, não era bacana, né? Na minha época não tinha essa questão de celular, computador, então a gente jogava bola no meio da rua, arregaçava o tampão do dedão, sabe? Era uma infância legal, tá? Porém, assim, dentro de casa não era dos ambientes mais amigáveis possíveis, sabe? Não era legal. Então eu vim desse histórico de não dar bem na escola, de não me dar bem com meninas, com colegas, não ser uma pessoa muito sociável, e em casa tá ali com um pai alcoólatra, não era bacana, né? E então minha infância foi mais ou menos isso. Eu tô tentando resumir, né? Resumir, deixar bem leve a história para não pesar, para não ficar massivo, para você entender o objetivo desse vídeo aqui, tá? Então assim, você vem de uma infância que não era tão legal, né? A única coisa que eu gostava e amava fazer era fotografar, gravar vídeos, né? Antigamente era muito difícil ter um celular, né? Naquela época aquelas câmeras analógicas, sabe? Tem aqui uma câmera analógica ali, né? No cenário. Era aquelas câmeras analógicas que a gente pegava o filme e colocava, né? Então assim, naquela época não tinha essa qualidade, essa facilidade que a gente tem, mas eu amava fotografia, eu ficava fascinado, né? Eu tenho foto com 2 anos de idade querendo pegar a câmera para fotografar, né? Eu ficava fascinado, eu olhava, poxa, como é que esse objeto consegue eternizar um momento, como é que esse objeto consegue, né? Eu achava isso fantástico. E era uma paixão, era um amor, né, que eu tinha e até hoje é um meu amor, uma paixão que eu tenho. E era a única coisa assim que eu gostava de fazer de verdade, né? Fora também agarrar, né? Eu era goleiro de futebol, então assim, sempre quando tinha uma peladinha eu ia pra agarrar, né? Eu gostava bastante disso.
E na minha adolescência, né, meus irmãos saíram de casa, cada um foi pro seu canto, né, eram mais velhos, casaram, né, cada um foi pro seu canto, morar na sua casa. E eu, mais novo ali na época da adolescência, tava com minha mãe e meu pai ali em casa. Meu pai, graças a Deus, se tornou outra pessoa, né? Ele, na época, entrou pra igreja, então assim, ele se tornou outra pessoa. Até hoje ele é outra pessoa e nunca mais bebeu. Só que por um outro lado, a minha mãe, ela passou situações bem difíceis e até hoje, no presente momento, ela é uma pessoa que se tornou dependente em álcool, se tornou dependente ali em remédio, dependente química e não é uma coisa legal, sabe? Eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. E até hoje ver ela ou presenciar coisas assim relacionado a isso não foi legal, né? E até porque a minha criação foi uma criação boa, né? Bem regradinha. É um pouquinho difícil falar sobre isso, sabe, gente, em vídeo, né? Geralmente eu conto assim para a pessoa mais próxima e tudo mais, mas em vídeo mostrar para as outras pessoas é difícil, então, mas é necessário para eu expor e mostrar para você o porquê que você não deve desistir do seu sonho de jeito nenhum. Sério, você não deve, você não pode. Não faça isso com você. E aí na minha adolescência, né, com toda essa confusão, meus pais se separaram, teve situações que não foram muito legais nessa época, né, foi uma situação que não é tão legal expor assim na internet, mas acho que minha vida ali estava sendo destruída, né, e na separação os filhos sofrem bastante, infelizmente sofrem bastante, eu estava sentindo aquilo ali na pele. E nessa época eu ainda sim era ruim na escola, eu ainda assim não era muito sociável, eu não conversava muito com as pessoas, era muito difícil e tirava notas horríveis, escutava coisas como você vai ser burro, você é burro, você não vai ter uma profissão, você não vai ser ninguém na vida, desista do que você quer trabalhar. E isso tudo piorou quando eu descobri, né? Eu fui fazer um curso, né? Fui fazer um curso e o professor do curso, aí você vê a importância de um educador para a vida de uma pessoa, né? Mas não qualquer educador, mas sim, não qualquer professor que bota lá no quadro, e não, mas um professor, um educador de verdade. Ele olhou para mim e falou assim: poxa, filho, você se esforça demais para enxergar na tela, para enxergar o quadro, né? Você se esforça demais. O que é que você tem, né? Você tem problema de vista? Ele perguntou: você tem problema de vista? Eu disse: não, eu jogo futebol. Eu fiz exames no oftalmo, né? E realmente eu tinha feito exames, né? E nunca deu nada. E assim eu falava: não, eu agarro, né? Tudo que necessita da visão, eu tiro fotos, né? Naquela época eu já queria trabalhar com fotografia, então eu pegava o celular mesmo e cobrava R$ 20 por ensaio fotográfico, sabe? Mas assim, eu me esforçava, né? Eu gostava daquilo. Era a única coisa que eu tinha paixão, né? E aí eu fiquei curioso, né? Porque ele falou aquilo e era outra pessoa falando que não me conhecia, sabe? Fora da minha realidade. Então, quando eu fui fazer um exame, né? Foi aqui próximo, numa clínica chamada Santa Helena, com o Dr. Mário. Ele passou vários daqueles... O aparelho, né? Que passa para olhar a vista. Passava e não. Aí passava, não tá legal, não. Aí passava as lentes e nada. Resumindo, ele parou, olhou, aí ele fez assim com o olho, fez o exame e tal, e aí ele mudou a feição, ele mudou o rosto. Eu lembro até hoje que ele mudou o rosto mesmo, ficou mais sério, e aí ele sentou e me explicou naquela época, né? E parece que o tempo congelou, sabe, gente? Quando pega no trauma da gente, congela o tempo, a gente lembra de tudo, foi horrível. E aí ele falou que eu poderia ficar cego. Ele falou que eu tinha uma doença degenerativa nos olhos, que não tem cura. E aquele tempo congelou, sabe? Porque eu vim de uma situação, eu vim de uma história de que eu não dava certo em nada. De que as pessoas ao meu redor, até pessoas que eu amava, que eu tinha como base familiar, falavam que eu era burro, falavam que eu era incapaz, falavam que eu era preguiçoso. Então, assim... eu já vinha de um histórico que eu não era tão legal assim, sabe? Eu não dava muito certo nas coisas que eu fazia. Então,
aquilo ali tocou em mim de um jeito que era a única coisa que eu amava, né? Eu já tive histórico na infância que eu tive um pai alcoólatra, depois ali na adolescência, uma mãe que se tornou ali dependente de álcool, dependente de química, sabe? E com amigos não era legal, com namoradas muito menos, quem dirá de namorar, né? Meu Deus. Então, assim, quando eu descobri aquilo ali, eu pensei, poxa, meu Deus, a única coisa que eu tenho que eu posso trabalhar com o que eu amo, que eu posso ser alguém na vida, o Senhor vai tirar de mim. Aquilo ali foi a gota d'água pra mim, sabe? Aquilo ali realmente foi a gota d'água. Eu tava desesperançoso e ficava perguntando por que, meu Deus, a única coisa que eu tenho, que eu possa ser alguém na vida, o Senhor vai tirar de mim. E eu lembro que o olho direito, né, ele já estava bem avançada a doença. O nome da doença é ceratocone, a doença que deixa o olho no formato de um cone, né? O olho é uma esferazinha, a córnea, e ele deixa a sua córnea no formato de um cone e vai afinando a córnea, né, até de repente abrir uma ferida ali no biquinho ali do cone, né, da córnea do olho, já que ele fica no formato de um cone pontiagudo, né, até. Então, assim, quando eu descobri, eu já estava bem avançado do olho direito e eu fiz, né, eu fiz a cirurgia, fui para um especialista em córnea até na capital, né, que foi Salvador, saí daqui, tinha que ir para lá. A condição financeira não era tão legal assim, mas a gente se esforçou, meu pai me ajudou muito. E a gente foi, né, fez a cirurgia. Eu lembro que era para ser uma coisa bem simples, mas eu passei, acho que mais de 2 horas na sala de cirurgia, tudo gelado. Um monte de ferro segurando o olho assim, abrindo o olho. Meu Deus, eu tinha tanta agonia nos olhos e passar por aquilo ali foi horrível, porque o meu olho era muito sensível. E um monte de ferro abrindo, um monte de enfermeira, uma segurando a perna aqui, outra segurando cá, sabe? E eu não dormi na cirurgia, foi uma anestesia tópica, né? O médico até perguntou se eu não queria tomar uma anestesia aqui, né? Uma agulhada e tal. Eu disse, não, doutor, a tópica resolve? Ele disse, resolve. E realmente resolveu, né? Eu poderia ter tomado agulhada aqui, né? Mas a tópica resolveu não sentir dor. Porém, a dor de ver o médico raspando a parte ali do olho, né? A parte superficial da córnea com o bisturi, ou seja, o que for o aparelho que ele utilizou, não sei qual foi a ferramenta, mas tirando ali uma parte, cada vez que ele tirava eu perdia um pouquinho da visão ali, foi uma coisa horrível. Eu acho que a dor psicológica, a dor de você estar olhando aquilo ali é extremamente desconfortável, sabe? A ansiedade atacada, uma vontade de sair dali, pular, pedir para parar, mas não tinha como. A sala gelada, sabe? Horrível. Resultado, né? Eu até adquiri uma doença, né? Não sei se é psicológica ou psiquiatra, não sei. É psicológica, né? De eu estar revivendo esse trauma, né? Às vezes eu estou dormindo e eu acho que estou na cirurgia, né? Eu acordo e revivo aquela situação, o cheiro, até o cheiro da sala eu sinto, é horrível. Vamos lá. E aí, gente, falar sobre isso é bem difícil, porque é o meu trauma, né? Esse sou eu. Porém, a dificuldade molda o nosso caráter, de verdade, e é importante eu falar sobre isso para você entender que eu não desisti do meu sonho, e você não pode desistir do seu, novamente falando. Depois disso, depois que eu saí da sala, fiquei 4 meses me recuperando, né? Minha recuperação não foi das melhores, não foi de longe, não foi das melhores, muita dor, muita dor. Aplicava colírios ali de meia hora, os colírios ardiam demais, né? Sensação de areia dentro do olho, muita ardência, meu olho inflamou. Eu tenho uma cicatriz que também foi resultado disso, né? Meu olho inflamou durante o processo ali de cicatrização, o processo de o resguardo ali da cirurgia, né? Inflamou. Eu lembro que eu segurava assim o lençol e era tanta dor que eu falava assim, meu Deus,
ou o Senhor me mata logo, né? Ou tira essa dor, porque eu não podia chorar, mas era uma dor que, sabe, não era uma dor só no olho, era uma dor que percorria por toda a cabeça, pelo cérebro, e era horrível, parecendo que estava dentro do cérebro, dentro da cabeça, sabe? Era muita dor. Hoje em dia shampoo cai assim no meu olho, né? E aí eu arde, né? É aquela agonia, aquela sensação de irritação, mas não é nada comparado àquilo ali que eu tava sentindo, sabe? Então, assim, se eu pegasse areia, shampoo, jogasse dentro do olho, seria um alívio comparado ao que eu tava sentindo. Sério, era muita dor, muita dor. E eu sentia também no outro olho, né? Eu não sei, né? De repente, algum médico que esteja assistindo, alguém que entenda de medicina, ou que entende disso, né? Eu sentia o que eu sentia em um olho, eu sentia no outro às vezes, né? E era muito chato. Eu adquiri fotofobia também, né? Eu não aguentava ver qualquer luz, ardia muito, meu olho doía demais, então tudo estava escuro. Vivi na escuridão ali 4 meses. E foi o tempo que eu me aproximei de Deus e ao mesmo tempo com revolta, porque eu falava, meu Deus, por que eu? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Porque a única coisa, poxa, eu não poderia ficar aleijado, eu não poderia ficar sem um braço, mas, poxa, a única coisa, se eu não tivesse um braço, eu poderia fotografar, né, gravar meus vídeos, editar, com uma mão. Eu ficava me perguntando isso, sério, porque era a única coisa que eu gostava, gente. Até agarrar, né, ser goleiro de futebol, eu não conseguia mais, porque eu vinha a bola e aí cadê a bola, né? Eu lembro que eu jogava na escolinha de futebol e aí a gente foi jogar em um campeonato, e aí, em um campeonato de um campo, né? E aí o cara chutava de longe, e aí eu sempre tomava os gols de longe, né, de falta, porque a bola vinha de longe e eu não enxergava, né? Eu achava que era contra o sol, a favor do sol, eu já não enxergava bem, enfim. E aí, depois desse tempo, né, que eu recuperei, graças a Deus eu tinha me recuperado, porém o outro olho, né, o olho esquerdo, ele tinha essa doença também e estava mais grave do que a do olho direito depois. Eu passei muito tempo sem sair de casa, muito tempo, só no computador, né, jogando, procurando me distrair, procurando sair daquela realidade, uma depressão horrível, horrível, né? Eu lembro que teve fases da minha depressão ali que foi mais ou menos quase 2 anos ali inteiros, uma depressão horrível, uma ausência de vontade, sabe? É o último estágio da dor do ser humano, é uma depressão, gente. Não é tristeza, não é frescura, não é. E eu lembro que no meu histórico do meu computador tinha muitas formas de tirar minha vida. E assim, eu sempre falo para meus alunos, né? E as pessoas com que eu convivo, que mente parada é a oficina do diabo. E ali eu não tinha, a gente se isola, né, quando a gente tá nesse desconforto, nessa situação. E eu vi assim, gente, que, poxa, eu não via mais esperança, porque eu comecei a perder a visão do outro olho, né? O meu olho direito, ele não curou a doença, mas ele travou, né, a doença, e a cicatriz ela me impede de enxergar, né, do olho direito, do olho de cá, né, direito. E ela me impede de enxergar, né? Tem uma visão não tão boa assim com a direita, e a minha visão do olho esquerdo, ela foi piorando, né, com o tempo, e assim eu via que eu já não tinha vontade nenhuma mais de fazer nada, nem de viver eu tinha mais vontade, sabe? Porque a visão do olho esquerdo ela foi piorando, até chegar no estágio que eu não consigo enxergar absolutamente nada com o olho esquerdo. Só que às vezes você não consegue perceber, porque um olho vai compensando o outro, né? Então eu forçava demais um olho e o outro não conseguia enxergar nada, né? Mas eu não conseguia perceber isso, porque meu olho direito ele estava o tempo todo compensando. E quando eu fui, né, depois de muito tempo, quando eu fui fazer a consulta, né, venci os meus medos, fui fazer a consulta, já não tinha mais como fazer a cirurgia e só através de um transplante de córnea, né?
Graças a Deus que inventaram a lente chamada lente escleral, né, que eu consigo enxergar melhor o formato das coisas com ela. Graças a Deus que é uma lente muito boa. Aconselho para quem tem deformidade na córnea, né, como uma doença tão séria como o ceratocone, e ajuda bastante, né? Então assim, pessoal, eu lembro que quando eu descobri essa doença, né, lá no começo eu tinha 16 anos, né? Quando eu descobri essa doença, muitas pessoas próximas assim falavam: poxa, agora que você vai ficar cego, desista da fotografia, vai trabalhar com telemarketing, vai trabalhar com seja com o que for, que não precise da visão, né? Que você só precisa escutar, vai pensando em atividade para cego, e aquilo ali doía tanto. Aquilo me doía tanto porque eu já via no histórico que as pessoas não acreditavam em mim, falavam que eu era incapaz, e eu pegava aquilo ali e falava: realmente eu sou burro, realmente eu sou incapaz, realmente eu não consigo, realmente não vai dar certo. E eu tinha aquilo ali como base, sabe? Eu era aquilo ali, porque as pessoas falavam e eu internalizei aquilo. Então eu meio que já estava desistindo de tudo. Eu lembro que teve um episódio, né, que eu estava de madrugada e pesquisando mais uma das formas de repente ali dar um jeito na minha vida, tirar a minha vida. Eu vi uma música, um anúncio, né, da música de Beethoven, né, Ludwig van Beethoven. Foi o maior músico da história, né, o maior músico do universo. E ele tinha ali um pai alcoólatra, perdeu 5 irmãos, a mãe faleceu, resumindo a história dele, né, porque é muito maior. E quando ele estava ali no auge da carreira dele, ele descobriu que estava ficando surdo, né? E aí me gerou curiosidade, porque eu estava ali na pior, eu estava pesando, eu acho que eu devo estar pesando uns 150 quilos ali, eu estava uma bolona, né, uma bolinha. Eu não estava me cuidando, eu não tinha nem vontade de tomar um banho, de sair, né, de fazer nada, só ficava no computador, era horrível. Tentava usar óculos, né, aqueles óculos bem grossos, assim, fundo de garrafa, e não dava certo, porque a doença não melhora com óculos, né, porque é na córnea, né, não faz sentido. E eu começava a desacreditar de tudo, né, mas quando eu vi a história dele, me gerou uma curiosidade. Eu pensei: poxa, como assim o cara que estava quase surdo, ele se tornou o maior músico do universo, né? Como assim? Eu não tô entendendo. E realmente, as melhores músicas de Beethoven foi quando ele estava quase que surdo. No auge da surdez do cara, o cara escreveu músicas, né? Compôs músicas como a Quinta Sinfonia, a Nona Sinfonia e aí por diante, né? Então, assim, aquilo ali me inspirou de um jeito, né, que eu quis dar um passo à frente, eu quis me provar, mesmo já cego de um olho e com baixa visão no outro, eu queria me provar. E se um surdo pode fazer isso, eu que estava ficando cego, né, eu consigo, eu quero trabalhar com fotografia, eu quero trabalhar com vídeo. E eu falei aquilo ali para mim mesmo. E eu falei: poxa, eu não tenho nem notas boas em escola, eu não tenho... eu lembro que eu tinha até parado os estudos, gente, porque estava numa situação muito difícil, delicada da minha vida, era horrível. Então, assim, eu falava: não, eu consigo, eu vou pra cima, sabe? Eu bati no peito. Eu lembro daquele dia que eu olhei pro espelho e falei assim: ó, aqui não depressão, aqui não fracasso. Até hoje eu me arrepio, até hoje quando eu conto isso, toda vez. Aqui não fracasso, aqui não depressão, você não vai entrar na minha vida. Eu vou ser quem eu quero ser, e não importa se mãe, se irmão, se primo, se tia, se seja quem for que fala que eu não vou conseguir, que eu vou ser incapaz, que eu não vou ser ninguém. Não importa quem seja, eu estou falando para mim mesmo que eu vou conseguir. E a partir de então foi difícil, nada foi fácil, mas eu estudei, eu descobri o porquê eu era tão burro na escola, né? Eu não enxergava o quadro, eu tinha dor de cabeça todos os dias. Eu voltava da escola com dor de cabeça, né? Era horrível, né? Então, assim, eu nunca fui muito bom na escola, e eu começava a entender o porquê. Eu não tinha uma infância tão legal, né? Dentro de casa não era um ambiente mais amigável. Eu não conseguia enxergar o quadro, eu tinha dificuldade de socializar. Então, assim, eu consegui entender e vi que não era burro, que eu não era burro, né? E
Depois disso, eu comecei a fazer um curso, pessoal, e nesse curso eu me destaquei, né? Eu era um aluno muito questionador, me esforçava para conversar com as pessoas, porque eu queria ser uma pessoa que conversava, eu queria ser uma pessoa popular, né? Amigo de todo mundo, e eu me esforçava, e através desse esforço eu consegui uma oportunidade para ser professor, né? Ser educador de um curso chamado Videomaker, né? Então aquilo ali foi um salto, assim, porque assim, eu já ajudava minha mãe, né, na época, a arrumar a casa dos outros, né? Minha mãe fazia alguns serviços domésticos, eu ajudava minha mãe, eu já trabalhava numa loja de skate, né? Mas aquilo ali foi um salto na minha carreira, sabe? Aquilo ali foi, nossa, esse vai ser o emprego dos meus sonhos, sabe? Educador, meu Deus, eu sou muito ruim, como assim? E ali começava a voltar aquele sentimento, mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. Quando me deram aquele módulo, eu começava a estudar, né, e via que todos os assuntos ali eu dominava, né, porque eu jogava e produzia conteúdo para a internet, produzia vídeo para a internet. Olha que loucura. Eu fui, né, ser educador, a primeira aula que eu dei eu tremia, era horrível, gente, era horrível. Mas quando você tem uma dificuldade, quando você tem um medo, vá para cima. Se confia, acredite no seu potencial de verdade, sabe? E eu acreditei no meu potencial. Resultado foi que eu me tornei um dos educadores mais premiados. Os alunos gostavam de mim. Até hoje eu tenho alunos que são meus amigos, irmãos, né? Pessoas muito queridas. E pessoas que estavam frequentemente ali nas minhas oficinas, nos meus cursos gratuitos. Eu lotava todas as salas de oficinas, né? As pessoas gostavam de participar porque eu fazia com amor, sabe, gente? Eu dava as aulas por amor, porque eu gostava daquilo, e eu acreditei e acredito que a educação muda a vida das pessoas, sabe? Então, também eu me aprofundei na fotografia, né? Comprei um celular de segunda mão, depois com o tempo fui juntando dinheiro para comprar câmera. Então assim, eu fui me aprofundando no vídeo, na fotografia, estudando bastante, né? Eu acreditando em mim, em meu potencial. E daí eu me peguei em uma situação que eu já trabalhava com fotografia, já trabalhava com vídeos. Eu não falava pra ninguém, assim, que eu tinha esse problema de vista, que eu tava ficando cego, né? E assim, eu não falei pra ninguém porque eu queria ter as minhas coisas e conquistar através de meritocracia, não, nossa, ele é cego, coitado, vou ser o cliente dele, sabe? Eu não queria isso, de forma alguma. E graças a Deus, o mais burro, né, da sala, ou que a família ou as pessoas falavam, se tornou educador e um dos educadores mais premiados, se tornou um bom educador, um bom professor na área de administração, na área de informática, na área de vídeo, fotografia, de marketing pessoal, de Instagram marketing, né? E assim, eu louvo a Deus por ter me dado essa dificuldade. Porque agora sim eu entendo, quando eu perguntava assim, meu Deus, por quê? Eu entendo que eu não seria metade do homem e do profissional que eu sou hoje se eu não tivesse essa dificuldade. Sim, agradeça a Deus pelo seu deserto, pela sua dificuldade, porque ela molda o seu caráter. Nunca diga que é impossível para você, porque sempre quando você fala que é impossível para você, você torna aquilo impossível. Às vezes nem era impossível, mas só de você acreditar que é impossível para você, você já tornou aquilo impossível para você. Seu mindset, a sua forma de pensar tem que ser de vencedor, de campeão, a sua mentalidade tem que ser de campeão, porque tudo vai girar, tudo vai ser montado para você ser campeão, quando você acreditar que você vai ser campeão. E eu acreditei que eu era campeão, eu acreditei que eu era vencedor, e eu sou vencedor. Por mais que tenha dificuldade, empecilhos, foram feitos para eu passar, para eu superar, para eu correr atrás. A vida não é uma vida fácil, a vida é talentosa em te botar para baixo, mas você tem que ser mais talentoso ainda em te botar para cima. E essa é a minha história de vida. Hoje eu trabalho com o que eu amo. Hoje eu sou super valorizado no meu trabalho, graças a Deus. Eu trabalho com marketing, trabalho
com esse universo de rede social, com vídeo, fotografia. Meu Deus, eu nem trabalho. Eu não diria que isso é trabalho, sabe? Eu só faço, eu amo. Eu não sei nem por que me pagam por isso, sabe? Porque eu faço como se eu estivesse brincando, é um amor, sabe? É um amor pelo que eu faço. Dar aula, conversar com os alunos. E adivinha, hoje eu tenho alunos que são cegos, né? Que têm problema de visão, que têm dificuldade e... Eu sei... Eu sento do lado deles, galera. Eu tenho que agradecer a Deus demais, velho. Eu sento do lado deles e falo, você consegue, sabe? Você é capaz, você consegue, sabe? E eles conseguem. Recentemente eu sentei do lado de uma aluna. Ela ia se tornar aluna e ela mostrou a carteirinha e falou, sou deficiente visual. Olhei pro olhinho dela, era meio tortinho assim, né? Ela tinha levado uma pancada na cabeça, tinha perdido a visão. E eu falei pra ela, eu entendo você. Ela falou, puxa, às vezes eu não consigo, às vezes será que eu sou capaz? Será que eu posso? Eu disse, você pode. E eu vi o olhar dela mudar. Eu vi o jeito dela olhar pro mundo diferente. Ela me falou que às vezes ela tenta atravessar a rua e não tem uma ajuda, ela pede para as pessoas. E eu entendi o meu objetivo de vida. Tão cedo, tenho 24 anos hoje, entendi o meu objetivo de vida. Meu objetivo de vida é fazer as pessoas acreditarem que, independentemente da dificuldade, elas conseguem. Meu Deus, eu nem imaginaria que eu estaria contando isso, que dirá chorando em um vídeo, sozinho aqui no estúdio, que é meu estúdio de fotografia e de vídeo, que inclusive eu estou num projeto grandioso, um projeto bem legal para ajudar alunos de escolas públicas a entenderem a importância da rede social e a produzir conteúdo para a internet, sabe? E tudo isso Deus me deu através de muito esforço. Eu creio que eu vou ajudar bastante gente nesse mundo ainda, que eu vou ajudar bastante pessoas, que eu vou construir coisas que vai ajudar pessoas como eu. Eu tô aqui para te incentivar, te motivar e te mostrar que vai ser duro, vai ser difícil, vai ser quase que impossível, mas não fala que é impossível. É difícil, mas não é impossível. Corra atrás dos seus sonhos. Vocês vão conseguir. Aquele ali, isso aqui foi um prêmio de fotografia, né? Na categoria fotografia e vídeo que eu ganhei da cidade aqui do Eu Faço Parte. E nesse dia aqui eu lembro que eu não falei pra ninguém que eu tinha dificuldade de visão, eu ganhei por meritocracia, né? Porque eu mereci. E eu lembro que quando eu cheguei em casa eu olhei isso daqui e eu falei, meu Deus, pode parecer pequeno, pode parecer numa cidade pequena, não, mas o evento foi tão lindo e tá ali, sabendo que eu não conseguia nem andar direito, eu tropeçava sempre e tá ali ganhando um prêmio de fotografia e de vídeo, pra mim é fantástico. E os meus alunos e as pessoas que estão comigo, que têm dificuldade, hoje eu mostro que a gente tem muito de agradecer a Deus e muito que correr atrás. Porque a gente tem que provar que a gente merece nosso sucesso, porque a gente merece nosso sucesso. E é isso. Fiquem com Deus. Essa é a minha história de vida. Vivo com o que eu amo, né? E é isso. Tchau. Não desista.